Então, na parte das atividades, vamos lá. Leia o início de uma canção. Me dá um olá, me manda um oi. Onde você está? Onde é que foi? Na letra A, os dois primeiros versos começam com me, que é um pronome oblíquo. De acordo com a forma padrão da língua, com as regrinhas que nós vimos no vídeo anterior, como eles deveriam ser reescritos. Então, vamos analisar a situação. Me dá um olá, me manda um oi. Nessas duas frases, qual é o nosso verbo? Dá e manda, correto? Então, você tem que agora analisar se tem mais alguma coisa acompanhando esse verbo. Antes do verbo, se você tem algum pronome indefinido ou algum pronome interrogativo, né? Para a gente saber de que forma nós vamos encaixar esse pronome corretamente na nossa frase. Então, nós podemos observar que os verbos dá e manda estão na forma imperativa à afirmativa. Então, nesse caso, o nosso pronome oblíquo, que é o me, não pode ser empregado dessa forma, porque ele precisa vir depois do verbo acompanhado por um hífen. Então, a resposta correta na letra A seria: dá-me um olá, manda-me um oi. Lembrando de separar o verbo e o pronome oblíquo com hífen. Letra B. Como você diria esta frase em uma conversa com seus amigos? O estudo da língua portuguesa, nos gera alguns conflitos, porque muitas vezes estudamos a forma culta, que é a norma certinha, oficial, e nós sabemos que no dia a dia a nossa pronúncia não é assim devidamente correta. Então, aqui temos duas possibilidades de diálogo. Qual dessas você usaria para conversar com seus amigos? Me dá um olá ou dá-me um olá? Provavelmente, me dá um olá. Letra C. O me no começo dos versos os deixa mais parecido com uma conversa. Que palavra usada nessa canção também lembra o modo de falar? O me aqui nessa canção, ele não está usado da forma padrão da língua portuguesa, Mas ele está mais parecido com uma conversa, um diálogo comum no dia a dia. Qual é a outra palavra que nos dá essa ideia? Onde se está? Se, que é a abreviação da palavra você. Então, é isso que você vai colocar aqui na letra C. Número 2. Leia estes provérbios. Assa-se o pão enquanto o forno está quente. Não se conhece o perfume pela beleza da flor e conhece-se o marinheiro no meio da tempestade. São 3 provérbios. Na letra A, você conhecia algum deles? Então, gente, provérbios são como ditados populares, ensinamentos. Cada provérbio nos passa uma ideia a ser refletida. Então, aqui, você conhecia algum deles? A resposta é pessoal, sim ou não. Já na letra B, você vai escolher um desses provérbios e, usando as suas palavras, você vai explicar o sentido, qual ensinamento ele quer passar para você. Número 3. Faça a colocação dos pronomes de acordo com a forma padrão da língua, seguindo as regrinhas que nós estudamos na página 77. Então, antes de tudo, você precisa ler as frases com bastante atenção, identificando primeiro os verbos, para saber se o pronome vai ser empregado antes ou depois dele, analisando cada situação. Então, na letra A está assim: não entristeça, e tem o T logo aqui embaixo. Esse T é o pronome oblíquo que você vai ter que encaixar nessa frase de forma correta. Não entristeça. Olha só, o verbo é entristeça, só que ele está acompanhado de uma palavra que dá o sentido negativo. Então, quando o nosso verbo está acompanhado de uma palavra que dá sentido negativo, o nosso pronome oblíquo tem que ser encaixado antes do verbo. Então, a forma correta é: não te entristeças. Letra B. Espero que faça justiça. O verbo da nossa frase é faça. Antes do nosso verbo, nós temos alguma coisa aqui ainda para ser observada, não é mesmo? O pronome que. Então, o nosso pronome oblíquo se tem que ser encaixado antes do verbo.
porque que é um pronome interrogativo. Então, a frase vai ficar: espero que se faça justiça. Letra C. Meus amigos apresentem em posição de sentido. O verbo na nossa frase é apresentem, né? De apresentar. Antes do meu verbo, eu tenho uma pausa, tá vendo? Uma vírgula. Então, quando nós temos uma vírgula antes do verbo, nós devemos empregar o pronome oblíquo depois do verbo acompanhado de um hífen. Então, a forma correta será: meus amigos, apresentem-se em posição de sentido. Não esquece do hífen. Letra D. Ninguém faça de rogado. E o pronome oblíquo se. O verbo da nossa frase é faça, certo? Só que ninguém é um pronome indefinido. Então, o nosso pronome oblíquo tem que ser encaixado antes do verbo. A forma correta será: ninguém se faça de rogado. Número 4. Leia estas frases. Nunca soubemos quem nos roubava na loja. 2. Se sabe pouco sobre esse tesouro. E 3. Dá-me um presente? Na letra A. Em que frases o pronome pessoal oblíquo não está de acordo com a forma padrão da língua? Então, a frase de número 2 e a frase de número 3 não estão de acordo com a forma padrão. Porque, sabe e dá são verbos. Então, eles estão iniciando a oração. Quando o verbo inicia a oração, o pronome oblíquo tem que vir depois, acompanhado por um hífen. Letra B. Reescreva as frases colocando o pronome na posição adequada de acordo com a linguagem formal. Então, é justamente isso que eu expliquei a vocês. Então, vocês vão colocar aqui: sabe-se pouco sobre esse tesouro, né, que é a correção da frase número 2. E a número 3, dá-me um presente. Na nossa página 79, nós temos aqui outras situações com pronomes. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Eu vou deixar essa página reservada para que vocês em casa façam a leitura com bastante calma. Eu não vou fazer a leitura de toda essa página, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou dar uma breve definição de cada tipo de pronome que nós vamos ver a seguir. Pronome possessivo é aquele que indica posse, ou seja, algo que pertence a alguém. Meu, seu, dela, nosso, tá bom? Aqui temos uma tabela com todos os pronomes possessivos. Pronome demonstrativo são aqueles que indicam o lugar, a posição dos objetos e das pessoas. Por exemplo, este, essa, aquela, aquele, são exemplos de pronomes demonstrativos. Já os pronomes indefinidos são aqueles que apresentam uma ideia vaga, imprecisa. Por exemplo, alguém falou algo, tá? Aí nós temos uma listagem com vários pronomes indefinidos aqui no verso da página. Então, eu vou deixar esse período reservado para que vocês façam a leitura e estudem esses pronomes. No número 1. Preencha os espaços com os pronomes possessivos do quadro. Nós temos aqui uma tabela com vários pronomes possessivos. Vocês vão ler as frases e encaixar o pronome possessivo adequado para cada situação. Lembrando que o pronome possessivo é aquele que indica posse, algo que pertence a alguém. Número 2. Preencha os espaços com os pronomes demonstrativos do quadro. Novamente, vocês têm aqui alguns pronomes demonstrativos como referência e vão encaixar eles nas frases, tá? Fazendo a concordância direitinho. Lembrando que pronome demonstrativo são aqueles que demonstram a posição, né, dos objetos, das pessoas. Já no número 3, você vai copiar os pronomes demonstrativos das frases. Presta atenção, não é para copiar a frase, é apenas o pronome demonstrativo que vocês vão encontrar em cada uma delas. Já na nossa última página de atividade no livro, na 81, no número 4, vocês vão completar as frases com pronomes indefinidos do quadro.
Temos aqui alguns pronomes indefinidos como referência, aqueles que apresentam uma ideia vaga. Então, lê as frases com atenção e encaixe os pronomes fazendo a concordância. No número 5, classifique os pronomes destacados em possessivo, demonstrativo ou indefinido. Leia as frases, observe que tem várias palavrinhas em negrito, que são os pronomes, e vocês vão classificar de acordo com o que nós acabamos de estudar, se é possessivo, demonstrativo ou indefinido.